Muito bem-vindo, doutor prazer. Bruno. Muito Eu sou prazer agora. pelo convite. Eu estou pronto aqui. Você só me dá a instrução, o que eu devo fazer. Então, ótimo. Doutor André, o senhor quer falar algumas palavras para o doutor Bruno de boas-vindas? Doutor Bruno Caramelli, que dispensaria apresentações também, mas ele é professor de pós-graduação do Instituto do Coração, diretor do setor de medicina interdisciplinar da cardiologia, do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP, professor associado da FMUSP. Doutor Bruno, é muita coisa. Eu fico até meio pesquisador CNPq nível 1A, não sei mais, tem muita coisa no seu currículo, né? Não precisaria falar tanto. E eu aprendi muito com o professor Bruno na disciplina de pós-graduação, do doutorado lá do Instituto do Coração, justamente no seu manual de sobrevivência, né, doutor Bruno? Manual de sobrevivência do autor, né? Então, foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando a gente pensou em convidar o doutor Bruno, foi falar justamente sobre como nós devemos elaborar um artigo científico, né, do início até realmente a submissão do paper e a publicação. Não podia deixar de dar as boas-vindas aí ao professor Bruno Caramelli, que honra a gente com a sua presença. Você já fez brilhantemente a apresentação, Germano, você que é da casa lá do INCOR, como eu tive o prazer também de ser. Ratifico as palavras aí do Germano, não é? Essa realmente sessão é uma sessão importante para nós, demos o nome, nós denominamos ela em homenagem ao professor Luiz Decoux, Venere Decoux, justamente pela grandiosidade dele, da obra dele, mas também uma homenagem à primeira instituição que foi nosso primeiro convênio, que foi o INCOR. Ele foi minha casa durante 1999 a 2004, quando eu fiz meu doutorado, defendi a tese, e tive o prazer, e Germano também, da mesma maneira, de ter aí na minha mesa, quando eu defendi a tese, no dia 5 de março de 2004, uma sexta-feira, aí no auditório do INCOR, e tendo o professor Bruno Caramelli presidindo a banca da tese, juntamente com o professor Renato Terzi, né, o meu orientador, Sérgio Timo. É realmente um grande prazer deixar o professor começar. Não, André, é um prazer ouvir as suas palavras. O Germano usou uma expressão, manual de sobrevivência para futuros autores. Na verdade, esse é o título de uma disciplina de pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP. Hoje eu sou coordenador de um outro programa, eu fui coordenador do programa de cardiologia, hoje eu sou coordenador do programa de ciências médicas da mesma Faculdade de Medicina da USP, e lá tem uma disciplina, hoje já tem 10 anos que ela é oferecida, atualmente totalmente em inglês, e a ideia é, ao longo de 2 semanas, fornecer informações e dar apoio para quem quer ser autor de revistas, de artigos na área de ciências da saúde. O que eu vou resumir hoje talvez as coisas mais importantes dessa disciplina, mas tem muita possibilidade, muitas coisas que vocês podem desenvolver a partir daí. A primeira coisa que eu gostaria de comentar, para inserir isso no contexto em que nós estamos vivendo, foi uma brincadeira que eu fiz. Existe uma ferramenta de consulta de material de pesquisa em medicina, que todo mundo conhece, que é o PubMed, e o PubMed aparece lá todos os artigos já aceitos para publicação nas revistas indexadas. Em média, entre 130 e 140 mil artigos entram no PubMed por mês. É praticamente impossível você ter acesso, e você mesmo dentro da sua área específica. O que eu fiz? Eu fiz uma brincadeira que eu peguei, a partir de janeiro de 2020, todos os artigos aceitos para publicação com o termo PubMed, com o termo Covid-19. Vocês vejam que lá em janeiro era menos de 2.000, fevereiro, um pouco menos de 1.000, e, de repente, começa a explodir artigos sobre Covid-19. A gente viu isso. Houve um esforço em se entender a doença, houve uma quantidade muito grande de publicações, as próprias revistas ofereciam um canal
mais rápido para publicar os artigos, dentro da louvável intenção de se pensar em oferecer conhecimento para se tentar vencer a batalha contra esta doença. Mas, como em tudo que acontece, não só em biologia, em medicina, e na própria vida, e por que não na política, existem excessos. E vejam só o que aconteceu. Veja aqui, junho e julho. Em junho e julho, nós chegamos a 10% de todos os artigos publicados no PubMed tinham a ver com Covid-19. São 14, 13 mil por mês. O que isto significa? Significa que o número total de artigos publicados por mês não diminuiu. Se aumentou desesperadamente, enormemente de Covid-19, alguém sumiu. Sumiu mesmo. Sumiu sobre câncer, sobre doença cardiovascular. As revistas passaram a dar prioridade para a Covid-19 em detrimento de outras áreas de pesquisa. Isso é louvável, por um lado, no sentido do esforço de se entender isso, mas muito preocupante na minha forma de entender, e aí eu acho que o saldo é negativo, porque houve uma redução importante no esforço de pesquisa nas outras áreas. Isso pode ter consequências, não só em termos de fundos, de recursos e de pessoas interessadas. Isso ficou represado. Está muito mais difícil, quem publica sabe, você conseguir emplacar, que é o termo que a gente usa, um artigo em uma outra área, numa revista internacional, porque Covid acabou assumindo a prioridade. Então, isso é um problema, na minha opinião, talvez um dos maiores problemas. Tem as suas vantagens, mas é um problema muito grande que nós vamos ter que saber administrar no futuro. Vamos lá. Vamos voltar agora àquilo que é especificamente, eu já percebi que está mais difícil publicar, então vamos tentar entender como fazer isso. A primeira coisa, você terminou o seu projeto de pesquisa, seu trabalho está pronto e você precisa, as conclusões, toda a parte experimental, o trabalho foi escrito, você precisa dar uma burilada nesse texto. A primeira coisa para você burilar e definir é escolher em que revista ou em que periódico eu vou publicar. Isso tem consequências importantes, porque cada periódico tem o seu estilo, a forma de ser formatado, diagramado, resumido o texto. Então, é importante que você defina o periódico. É claro que, hoje em dia, nós temos trabalhos sendo publicados ou comentados antes mesmo da publicação em uma revista de impacto elevado, como New England, ou como a própria revista da Associação Médica Brasileira, com impacto menor, mas uma revista científica, numa revista leiga, ou até mesmo dentro do Google. A linguagem é completamente diferente. E não é só pelo número da tiragem. O New England, hoje, ele é muito mais visto online, mas não se compara o número de acessos a uma revista como a Veja, a Época ou a revista Isto É. E não se compara menos ainda com as informações obtidas no Google. A diferença básica é que aqui em cima, nas revistas científicas, existe uma coisa chamada peer review, revisão por pares. É o olho, é o crivo, o trabalho que está aqui foi submetido à revisão por pares. Eu estava brincando hoje cedo, eu virei tuiteiro desde que eu tive Covid em março, eu achei importante o papel do médico e do pesquisador junto à imprensa leiga. Eu ouvi no rádio, hoje de manhã, indo para o INCOR, um colega dizendo que a segunda onda, a gente não precisa ter medo, porque, historicamente, a segunda onda é sempre menos importante, porque as pessoas, tem muito mais gente imunizada e nós já aprendemos como tratar a doença. Isso está falado numa rádio. Cadê a peer review? Não tem peer review e o cara fala o que ele acha. Ele esqueceu que, em 1918, na gripe espanhola, a segunda e a terceira onda, ou esqueceu ou nunca soube, foi lá e falou o que queria falar. A segunda onda da gripe espanhola, em 1918 e 1919, foi muito mais devastadora do que a primeira. Então, não tem essa de você, eu acho, pode fazer sentido, mas em ciência
nem tudo faz sentido. Por isso que você precisa, primeiro, pensar bem o que você vai falar na hora de você falar. E antes era só em revista científica. Agora, falar para o público numa doença que está na boca, está na mente de todo mundo. Então, faltou peer review para esse colega que falou hoje no rádio. Então, eu já decidi que o meu texto, o meu trabalho é científico, então eu vou escolher a revista. Eu vou escolher, baseado no fator de impacto, em primeiro lugar, o que é esse fator de impacto? É a importância, é o valor da representatividade científica dessa revista. Só para exemplificar, uma revista como o New England, que tem um fator de impacto maior do que 40, maior do que 50, isso significa que, em média, cada artigo publicado nessa revista é citado 40 a 50 vezes. Puxa vida! Sim, em média. Tem artigo ali que não é citado nenhuma vez. Alguém pode ter lido, pode ter se inspirado, mas citado, que a forma que se encontrou para medir a capacidade da revista de fomentar e de gerar conhecimento por reprodução das suas conclusões, isso é o fator de impacto da revista. Não adianta você só olhar e você querer todo mundo quer publicar no New England. Calma, não é assim. Não basta só olhar isso. Você precisa olhar o scope da revista. Então, você vai lá, toda revista na sua página na internet tem um scope, que é o objetivo, é o foco da revista. Não adianta você querer publicar um artigo muito específico sobre técnicas relacionadas para ficar na minha área de especialidade, na sua também, Germano, TAV, prótese valvar de implante percutâneo, um aspecto comparativo entre duas válvulas. Vai ser meio difícil você conseguir emplacar isso do New England. É uma coisa muito mais específica do foco do cardiologista e do intervencionista. Então, primeira coisa é olhar o foco da revista. Qual é a taxa de aceitação na revista? As melhores revistas têm uma taxa de aceitação inferior a 5%, inferior a 3%, ou seja, de cada 100 trabalhos enviados, 2, 3 são aceitos. Se você tiver uma taxa de aceitação acima de 25%, cuidado, essa revista não deve ser grande coisa. Então, isso é uma coisa importante para você ver, e eu vou dizer por quê. Porque existe uma questão da necessidade de você bater o martelo e publicar logo porque você descobriu uma coisa muito original. Você quer patentear um novo método, um novo catéter, uma nova técnica cirúrgica. Então, essa taxa de aceitação também é importante. Isso está na página sobre, about, em inglês, tem lá geralmente a taxa de aceitação. Geralmente eu digo o seguinte, se você tem um artigo muito bom, então se você entrar na página do Periódicos e depois lá dentro da página periódicos.cap, se você entrar no JCR, que são a classificação das revistas por fator de impacto, se você entrar, por exemplo, em cardiologia, eu tenho um artigo excepcional, então eu vou escolher o quartil de revistas com extrato superior. Os 25 primeiros artigos, revistas, as 25 primeiras revistas fazem parte do meu foco de atenção. Se o artigo for bom, o segundo quartil, para não perder a originalidade, e depois assim por diante. Quantas vezes eu mando para o primeiro? Porque isso é uma coisa que as pessoas mandam 2 vezes, tem a negativa e já começa a aumentar a dose de antidepressivo, xinga a mãe, xinga a esposa, chuta o cachorro, calma. Em média, os artigos de 5 a 7 vezes, de 5 a 7 primeiras tentativas, você não consegue publicar o seu artigo. Então, você vai lá 3 vezes em cada extrato de quartil, depois você passa para o mais baixo e assim por diante. Lembre-se sempre de olhar as críticas quando elas assim o vêm, porque geralmente você tem, nas primeiras 2, 3 dias, o artigo volta rápido, ele nem vai para revisão. O editor tacou o pau, negou de cara.
mas se vier o parecer do revisor, incorpore isso e mande para adiante. Lembre-se de algumas coisas importantes. Escolha revisores adequados. Podem ser pessoas que pensam como você, mas nunca ninguém do seu instituto ou do seu país, a chance dele ser escolhido é muito desimportante, digamos assim. Escolha referências adequadas, se possível daquela própria revista, mas referências que têm a ver com o assunto onde você quer se inserir, assim como as palavras-chave. Não adianta você escolher uma palavra-chave cardiologia, não. Você quer ser conhecido e quer trabalhar naquela área específica, então escolha a palavra-chave específica, porque é onde você vai ser citado. Para te ajudar nessa questão, existe esse aqui, o Jane. O Jane é uma ferramenta de biosemântica em que você dá o copy-paste do seu resumo, por isso que o resumo não pode ser a última coisa quando você já está, desculpe o termo, de saco cheio, que você já defendeu a tese, você faz um resumo mal feito em inglês. Não, faça um resumo bem feito, copia e cola ele aqui e você clica em Find Journals, Find Authors e Find Articles. O que é isso aqui? Eu posso encontrar revistas que publicam recentemente, porque tem a data, artigos com resumo parecido. Find Authors vai me servir para escolher revisores e indicar revisores. E, finalmente, artigos parecidos, porque eu posso ter deixado escapar algum artigo que eu não citei. Então, essa ferramenta é muito boa para te ajudar a escolher a revista. Cover letter, outra coisa que ninguém dá bola. A cover letter é uma coisa muito importante, não pode ser muito longa, 3 a 4 parágrafos. Você diz por que você quer publicar nessa revista. Se você teve a primeira negativa, cuidado para não fazer um copy-paste da cover letter, porque senão você vai chamar o editor dessa revista com o nome da revista anterior que você submeteu e foi negado. Isso pega mal para chuchu, às vezes acontece. Explica que o artigo foi apresentado num congresso, isso é importante, que foi premiado, quais os pontos importantes que acrescenta esse artigo, quais os diferenciais, se vem de uma linha de pesquisa importante, se já produziu quais artigos, e aí tem que estar um título. Nós vamos voltar a isso daqui a pouco, mas tem que ser um título rápido, direto, curto, que desperte a atenção do editor e do leitor. Porque o editor ele tenta rejeitar o mesmo imediatamente. Eu fui editor durante 3 anos, eu digo para vocês que a coisa mais fácil é você rejeitar de cara, porque você sabe que esse artigo você já finalizou. Você não vai ter que mandar para peer review, para depois ter que voltar para você de novo, semanas depois, quando você já esqueceu o assunto. Então, ele se esforça para rejeitar. Ele precisa ser capturado, cativado na sua atenção. Tá? Na hora de escolher o revisor e o editor, de preferência alguém que tenha publicações e que você percebe que ele pensa como você e que até mesmo este trabalho pode reforçar aquela linha de pesquisa. Importante, escrever para quem, escolher para quem não mandar. Você tem competidores, você tem inimigos, quem não os tem está mentindo. Escolha para quem você não vai mandar, porque essa pessoa pode simplesmente, por uma razão pessoal, recusar teu artigo. Escreva num editor limpo, num inglês limpo, claro e correto, nós vamos voltar a isso daqui a pouco. O editor não tem tempo, se ele tropeçar na dificuldade da língua, ele dá pau no artigo e ponto final. Citar artigos daquele tema publicados nessa revista, isso é importante, até para cativar a atenção do editor, e sempre colocar o seu potencial conflito de interesse, porque parece bobagem, mas o editor olha isso. Você declara que você não tem conflito nenhum, e aí esse editor fala, mas eu vi esse cara num congresso publicando um artigo, ele tem compromisso com esta ou aquela indústria farmacêutica. Não tem problema nenhum, é potencial. Ninguém está dizendo que tem ações ou tem nada. Não, você tem que declarar o que você tem relacionado com isso. Última coisa, nessa fase inicial, autoria. Então, aqui tem um link, depois, se o Germano quiser passar esses slides, depois eu posso mandar por PDF, para que vocês vejam
os critérios de autoria da sociedade, desse grupo que se reuniu de editores de revistas internacionais, dizendo quem é o primeiro autor é sempre aquele que idealiza, tem a concepção. Ele participou de todas as etapas, análise de resultados, escreveu ele fez a maior parte de tudo. Pode ser mais de um? Pode ser dois, pode ser três. Aí tem um asterisco lá que você está dizendo que aqueles 3 autores se qualificam igualmente como primeiros autores. O primeiro e o último são os mais importantes. Accountability, todos os autores respondem pelo que está escrito ali. Se for uma fraude, todos eles são responsáveis por isso, mas é claro que sempre o primeiro e o último são mais complicados. Quem se chamar José Luiz da Silva, José Antônio da Silva ou Maria da Silva, são nomes muito comuns. Então, sugiro utilizar o Research ID, eu vou mostrar depois a página disso, porque você tem um número, esse número é só seu. Então, você põe lá Silva Maria, Silva M, mas tem o seu número de Research ID, que é só seu, para evitar que você seja confundido com algum outro autor. Está aqui a página do Research ID, você entra lá, se cadastra, faz o seu nome e sai uma coisa parecida com essa aqui, ó. Aqui em cima do lado direito tem o meu número e a data. Em 2008 foi quando eu me registrei, já depois da defesa de tese do André Guanais, porque até naquela época não existia Research ID, e aí tem não só as suas publicações, quantas vezes você foi citado, seu índice H e as revisões. Quando você é convidado para fazer uma revisão, isso conta pontos também. Você está participando do processo de análise de qualidade. Então, eu recomendo fortemente, mesmo quem tem um nome que absolutamente não tem homônimo, você ter o seu Research ID. Quais são os erros mais comuns dos autores? Não ler as instruções aos autores. É chato, é maçante. Cansou, deixa para ver no dia seguinte. Mas leia tudo. Os autores não respeitam os limites de palavra e de caracteres, e aí eles são cortados, mesmo que eles tenham uma preciosidade nas mãos. Ele erra na citação, no formato de citação das referências, isso é uma coisa importante. Inclui tabela e figura dentro do texto, quando, na verdade, a norma é diferente disso, precisa caprichar na qualidade e no formato das tabelas e figuras, e as abreviações que aparecem no meio do texto sem ter sido citado ou explicado o que ela quer dizer, e a gente boia e não entende absolutamente nada. A estrutura do trabalho original, e agora nós vamos entrar na parte prática, explicitamente falando, o título tem que estar presente nele o conceito da cereja do bolo. É ali que está o que vai cativar e capturar a atenção do leitor e do editor. Tem que ser o título e o texto tem que ser fácil, atraente de ler, charmoso. Entenda que o revisor e o leitor têm déficit de atenção. Ele está ali lendo, mas o filho chora, o time faz gol, a sogra reclama, a esposa cobra, larga esse negócio aí, e você tem que voltar para esse texto depois. Então, tem que haver uma pontuação adequada que, quando você voltar, você sabe, você não perde o fio da meada, para dizer português claramente. Você tem que rever esse texto pelo menos 3 vezes, em estado de espírito diferente, em momentos diferentes, e mostrar para outras pessoas. E lembrar que o abstract tem que ter subitens. Ele tem que ser estruturado, introdução, material e métodos, discussão e conclusão, porque isso facilita na hora da indexação desse trabalho que você está fazendo. E essa estrutura é que foi chamada de INRAD, é isso que está aqui. A de introduction, o que você realmente pretende fazer com esse trabalho? Qual é a lacuna na literatura que você pretende preencher? Methods, de M, é como que você fez isso, resultados, o que eu achei, o R, e a discussão, o que esses resultados, na verdade, significam, se estão de acordo, se eu conseguir, de fato, preencher aquela lacuna. Esse é o INRAD. E vamos começar pela introdução.
Veja que esse triângulo aí está de cabeça para baixo. Prestem bem atenção nessa figura, porque lá na frente nós vamos invertê-la. Então, você tem que partir de um espectro amplo, largo, vir de um tema amplo e partir para o específico. Então, por exemplo, a doença valvar, para ficar dentro da questão, é epidemiologicamente importante em tais países, tem muita bibliografia a respeito, mas existem as valvopatias aórticas, aí depois vem a estenose aórtica e, por fim, o tratamento específico sobre percutâneo ainda deixa dúvidas na sua escolha. Eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto aí. Eu acho que, por favor, chequem aí quem está com o microfone aberto e fechar. Então, aí a gente chega para uma coisa específica, que é a última frase da introdução. Nós viemos esclarecer qual é a melhor metodologia para, vamos comparar 3 tratamentos diferentes percutâneos para tratamento da estenose aórtica bicúspide, por exemplo. Então, eu parti do amplo, do geral para o específico. Então, destrinchando isso, por que você está estudando estudando esse assunto? Por que você está fazendo aquele estudo específico, do geral para o específico? E cada etapa é bem clara e independente. Se tocar o telefone e eu voltar, eu vou lembrar onde eu parei e não perco o fio da meada. O primeiro são poucos parágrafos, geralmente 2, no máximo 3 parágrafos, estão aqui esses 2 símbolos aqui. O primeiro é por que você fez e o segundo, qual é o objetivo. Nisso, dentro desses 2 parágrafos, nessa estrutura, está tudo o que eu quero com relação à introdução. Segunda parte do INRAD são os métodos. É uma receita de bolo. Tá? Geralmente, isso aqui já está escrito quando você escreveu o teu projeto de pesquisa. Então, para quem é muito especialista e quer entender o que você fez para talvez reproduzir isso ou testar a veracidade ou a validade dessa metodologia, ele quer saber qual é a válvula que você usou, qual é o catéter que você usou, de onde vieram esses pacientes, qual foi a metodologia estatística e o aspecto ético também. Vamos delinear isso. Ali você tem que ter informação suficiente para que, se alguém quiser replicar esse estudo, isso pode ser feito. Você tem que constar ali o desenho do estudo, quais são os participantes, qual o equipamento utilizado, quais as variáveis e quais as técnicas e ações que foram utilizadas. Tudo isso tem que estar nos métodos. A primeira parte são os participantes, da onde eles vieram. Então, é uma população do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, do ambulatório de valvopatia aórtica com diagnóstico de estenose aórtica. Então, está aí de onde veio e, geralmente, aí os critérios de inclusão entram especificamente nessa área. Ainda faz parte disso quais são os materiais utilizados para a medida. Então, o catéter, o tipo de válvula, para ficar nesse exemplo didaticamente. Também faz parte dessa parte o desenho do estudo. Esse é um estudo duplo cego, esse é um estudo randomizado, esse é um estudo com pacientes ou indivíduos consecutivos e por aí vai. O desenho do estudo tem que estar incluído, um desenho com fatorial, 2x2, tudo tem que estar aí, a maneira até para você poder reproduzir esse estudo, se o leitor quiser. Sempre você escrever os métodos no tempo verbo passado, porque, obviamente, o estudo já foi concluído, ao passo que, quando você propôs o projeto, era no futuro. Agora é passado, dê bastante detalhe e seja breve. Lembre-se que você pode utilizar referências para dizer, por exemplo, olha,
a técnica utilizada aqui foi descrita anteriormente e você põe ali o númerozinho, a referência, porque isso pode não ter relevância nenhuma. Se o revisor quiser entender isso, ele pode olhar aquela sua publicação anterior, a publicação de algum colega algum tempo anteriormente. Use sempre o formato e estilo de acordo com os guidelines. Então, por exemplo, revistas mais básicas tendem a deixar os métodos para o fim. Geralmente, pesquisa básica faz isso. Então, você tem que prestar atenção para colocar os métodos no lugar claro, adequado, correto. Results, no INRAD, a letra R, é exatamente o que nós achamos. Você tem que ser fidedigno àquilo que está nos métodos. Então, eu, nos métodos, estava querendo fazer, fiz isto, aquilo, e aqui eu encontrei isto e aquilo. Exatamente, não deixe de colocar nada nos resultados, mesmo que seja uma droga que não levou a nada, esse resultado tem que estar tudo que estava nos métodos. Você não faz interpretação nenhuma, você está descrevendo. E nos resultados você tem palavras, tabelas e figuras. E a análise, os resultados estatísticos. Se nos métodos você descreveu a análise estatística que seria feita, aqui você vai colocar, selecionar. As figuras são os gráficos com os achados, a cereja do bolo, os resultados principais. Outras figuras podem ter outros resultados, como desfechos secundários. E as tabelas têm a maior parte, digamos assim, o completo, a totalização dos dados. E os resultados estatísticos, geralmente no formato de P ou de intervalo de confiança, se possível os dois, devem estar presentes nas tabelas e nas figuras também. As figuras e tabelas servem para economizar espaço, devem ser autoexplanatórias, você não precisa colocar no texto que você botou na figura e na tabela, e não ser muito poluída, porque senão fica difícil de você entender, por isso que precisa ser autoexplanatória. A sessão de resultados deve ser curta, breve, clara, e você deve organizá-las usando como se você estivesse contando uma história. Cada parágrafo tem um tópico. Então, por exemplo, eu tenho o desfecho combinado, depois eu tenho os desfechos individuais que fazem parte do combinado, outro parágrafo, depois eu tenho os desfechos secundários. Então, você começa com a cereja do bolo, é o desfecho mais importante, e aí você vai vindo para baixo. O leitor já sabe disso. Se ele for ler, o editor mais ainda, ele lê o primeiro desfecho e vê que não tem importância nenhuma, porque você inverteu, você colocou o mais importante lá embaixo, você está diminuindo a chance de ter o teu trabalho aceito. É importante lembrar de não duplicar essas informações, escrita e tabela e figura ou gráfico. A descrição dos dados clínicos do paciente é uma coisa importante, a faixa etária, a distribuição por sexo. Isso é importante porque, obviamente, alguém pode querer comparar isso com estudos prévios ou com estudos futuros. Então, isso é muito importante. Cheque se as suas informações elas estão de acordo com aquilo que estava na introdução. Eu estou respondendo às perguntas que estavam na introdução? Estou. Então, a coisa está adequada. Você começar a fazer post-hoc análises, ou seja, começar a inferir resultados a partir conclusões ou interpretações que não estavam pré-especificados, é uma tentação, mas também é um veneno potencial para você cair numa armadilha e estar concluindo em cima de resultados que não eram pré-determinados e que teu estudo não tem poder para isso. Descreva, finalmente, tudo aquilo que
existe de benefício, mas também o que existe de malefício naquele determinado tratamento. Não se esqueça dos efeitos colaterais ou adversos. Os dados numéricos geralmente caem melhor em tabelas e figuras. Cheque o número de tabelas e figuras que consta nas regras daquela revista. Escolha quantas casas decimais e homogeneize isso, e sempre em números absolutos. Evite, você pode botar as porcentagens entre parênteses, mas sempre o número absoluto tem que estar lá, porque senão você acaba tendendo passa a impressão de que você está querendo enganar o leitor ou o editor. E não se esqueça do intervalo de confiança. Aqui, frações ou percentuais têm que ser acompanhados dos números absolutos. Evite algarismos romanos, porque isso pode complicar, e uniformize as casas depois da vírgula, porque isso é uma coisa que também confunde o leitor. Lembre-se daquele prisma ou daquele triângulo do começo. Agora eu inverti. A discussão, você começa da cereja do bolo, desfecho principal, e vai indo para uma coisa mais ampla e genérica, que nada mais é do que o que esses resultados implicam em termos de mudança da prática clínica, do conhecimento, e por aí vai. Então, você pode até botar 6 ou 7 parágrafos, mas os mais importantes são o primeiro e o último. O primeiro é em que você dá um repeteco. Nesse estudo, nós observamos que a prótese X é superior à prótese Y na estenose aórtica bicúspide quando tratada percutaneamente. E aí você começa a divagar nos parágrafos subsequentes. Isso já foi estudado pelo colega X, pelo colega Y, pelo colega Z, mas eles não olharam esse aspecto diferente de nós, e vai assim por diante, comparando, interpretando e analisando os dados. E o último parágrafo foi a mensagem, o highlight, o key home messages, né? O que esse resultado mostra que provavelmente agora a prótese a ser escolhida é essa. Então, essa que é a mensagem final, que fica no último parágrafo. Cada etapa, assim como na introdução, deve ser clara, deve ser independente. Se eu sair disso, eu posso voltar e entender, e sem perder o fio da meada. Algumas coisas interessantes. Se vocês entrarem nesse banco de frases do Reino Unido, só em inglês para bolar um negócio desse, né? Você vai encontrar lá nesse banco de frases em inglês britânico perfeito, corretíssimo, que você pode copiar. Olhe bem, copiar. Mas isso é plágio? Não, não é. Não é. Está lá exatamente para isso, porque o teu resultado é diferente. Você só vai copiar estilos de redação. Isso aqui não é uma obra literária. Os seus resultados são únicos. Você está só copiando o estilo de se escrever no inglês correto, que pode te ajudar a passar a mensagem mais adequadamente. Tudo isso tem lá no Phrase Bank da Universidade de Manchester. Então, tanto com relação à introdução, como limitação que é uma outra informação importante, que às vezes é importante você colocar. Esse estudo se limita, ele tem sua limitação porque ele tem um pequeno número de pacientes, porque ele foi feito num centro só, porque só tinha indivíduos brancos do sexo masculino e por aí vai. A limitação do estudo indica a humildade do autor e do pesquisador. É uma informação importante. Ali tem também dicas sobre como explicar esse resultado. Tudo isso, vocês vão encontrar frases desse tipo, de implicações, tudo isso está lá. Todas essas dicas são importantes para evitar esse desastre aqui.
a maneira mais rápida de você perder a confiança do editor, dos revisores e dos leitores é você ter pouco cuidado com a gramática e com a forma que você escreve, seja em português ou em inglês, porque, afinal, se ele está mal escrito em português, ele certamente estará mal escrito em inglês, independente de você estar contratando alguém ou não para fazer a versão. Então, muito cuidado com o que você escreve, com a qualidade e a clareza com que você escreve. Esse artigo do Mario Marlowe, que é nativo da língua inglesa, escreveu na revista Clinics há alguns anos, convido vocês todos a lerem, ele cita diversos exemplos de como a gente traduz ao pé da letra, até o Google Translator é melhor. E erros que nós, brasileiros, que somos nativos do português, cometemos. É uma coisa interessante. Você pode se aprimorar nisso fazendo cursos. A American Medical Writers Association tem cursos, além do nosso, que é um curso de pós-graduação, oferecido uma vez por ano no mês de maio. Tem cursos online sobre escrita médica na área da saúde. Existem, além dos cursos, existem ferramentas. Eu posso contratar, por exemplo, American Manuscript Editors para escrever para mim. Eu mando o texto em português ou em inglês e lá eles têm especialistas que fazem a conversão para o inglês e até muitas vezes colocam no estilo da revista. Isso pode ser feito? Pode. É barato? Não. Dá para fazer? Dá. Mas a melhor coisa é você tentar você escrever em inglês e aprimorar o teu inglês, porque aí você está melhorando a forma com que chega lá. Além de ser mais barato, porque quando você manda em português é uma revisão completa. Quando você manda em inglês é uma coisa chamada polishing. Ele só dá uma azeitada e uma revisão do inglês. Isto é importante. Por isso, treine o seu inglês, tente mandar em inglês, que aí depois você vai ter um produto que volta para você e você precisa checar se era aquilo mesmo que você estava querendo dizer. Porque quem está do outro lado pode ser um biólogo, pode ser um não médico, pode ser você mandou um texto sobre cardiologia e tem um dermatologista excepcional fazendo esse trabalho nas horas vagas, mas ele não sabe nada de cardiologia. Então, isso tem que ser checado. Esse é outro, o Editate, é um outro site que também faz esse serviço de polishing ou de revisão completa, de tradução. Tudo isso é pago. E existem aqueles que você pode, se você já tem um conhecimento de inglês, você pode usar o Grammarly. O Grammarly é muito mais barato, você faz uma assinatura, ele tem uma versão hoje em dia adaptada ao Word, você vai escrevendo e depois que terminou o texto todo, você coloca o estilo que você quer. Eu quero um estilo acadêmico, eu quero um estilo de confiança, quero um estilo formal, e ele vai revendo o texto todo e corrigindo. Eu tenho uma experiência muito boa com o Grammarly, eu tenho já um conhecimento do inglês, então o Grammarly você tem que pagar, porque existe uma forma mais barata, mas que não é tão sofisticada em termos de revisão. Eu gosto muito do Grammarly. E, finalmente, isso é uma coisa muito importante, cada vez mais os editores e os revisores estão prestando atenção ao plágio. Pessoas que vão lá, copiam e colam, copy-paste, textos inteiros, parágrafos inteiros, se aquele teu texto tiver uma porcentagem significativamente grande de plágio, o teu trabalho vai ser catapultado imediatamente. E hoje está cada vez mais fácil, existe o cross-check, existe o Turnitin, existem várias ferramentas que checam isso. E quem pode usar isso, os editores usam isso à torta direito. Algumas universidades, por exemplo, a Universidade de São Paulo oferece essa ferramenta para os orientadores de programas de pós-graduação. Então, você está lá cheio, um monte de coisa, seu aluno copiou 2/3 de um determinado texto. Recentemente, nós aprovamos nós não, né? Eu não, um ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Marques,
que copiou trechos enormes de um texto que era dele e de um outro autor. Isso se chama autoplágio. Também não pode, porque, na verdade, você está fazendo a multiplicação dos pães. Você pega um projeto de pesquisa e multiplica e vai fatiando, o que eles chamam na literatura de salame técnica, né? Vai fatiando e vai fazendo. Não pode, não pode. E está cada vez mais difícil. O Supremo Tribunal Federal não usa Turnitin, não usa cross-check, mas a ciência cada vez mais. Já estou acabando. 10 dicas para você evitar de escrever, evitar que você escreva um artigo terrível. Se você esquecer, não olhar que existe literatura prévia sobre esse tema, você está correndo sério risco. Se você fizer o plágio e tomar a via preguiçosa, se você omitir artigos chaves ou componentes chaves para o seu artigo, se você desrespeitar publicações antigas, se você superestimar a sua contribuição, este aqui é o trabalho excepcional, o melhor. Tem uma palavra que está na moda agora, quer dizer que é uma evidência robusta. Tudo virou robusto. Essa evidência robusta, quem tem que dizer se é robusto ou não é quem vai fazer uma meta-análise ou o leitor. Você dizer que você é robusto, que o seu trabalho é robusto, vai devagar com isso. Exagerar em ambiguidade e inconsistência. Se você colocar referências e declarações que estão incorretas, se você preferir eu acho isso e não que é assim, porque os dados mostram isso, você está correndo risco. Fazer um trabalho de gramática ou de redação ou de tabelas e figuras mal feitas, e se você ignorar os comentários dos revisores. O revisor fez esta ou aquela, a sugestão veio para vocês, fala, não, isso aí não está com nada, não, e manda o artigo de volta. Não pode. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição aí, se a gente tiver um tempinho, para responder alguma eventual pergunta. Germana, a bola está com você. Ótimo, muito obrigado, doutor Bruno. Temos perguntas aqui. Gostaria de, primeiro, de antemão, já agradecer ao doutor Bruno pela excelente exposição. Isso aí é realmente um manual de sobrevivência para todos nós. Então, gostaria de deixar aberto para os colegas que quiserem se manifestar verbalmente aqui, se quiserem fazer alguma pergunta diretamente para o doutor Bruno, estamos aqui à disposição. Por favor, pessoal. Enquanto vocês vão criando coragem, eu vou ler aqui uma pergunta que foi enviada no chat. Deixa eu só abrir aqui, doutor Bruno. Foi enviado aqui muitos elogios, viu, doutor Bruno, para variar. Mas aqui tem uma pergunta específica do doutor Flávio Gotardo. O número de casos relatados de plágio, falsificação e até fabricação, invenção de resultados em trabalhos científicos vem aumentando nos últimos anos, deixando no ar a sensação de que uma epidemia de fraudes está se espalhando pelo universo da comunidade científica. O senhor já tocou nesse assunto da questão do plagiarismo, né? Mas como evitar essas armadilhas? Aí sendo um pouco mais amplo do que o plágio, mas também a fraude, invenção de resultados. Como atua o Office of Research Integrity, ORI, do Departamento de Saúde do governo americano? Você tocou, não sei se o Gotardo que está fazendo a pergunta é o Gotardo acho que de Campinas, meu contemporâneo de residência. Se for, um abraço para ele, se não, o abraço do mesmo jeito. Existem várias organizações e sistemas que atuam nisso. Um deles é o Comitê de Integridade Científica do governo americano, que é um órgão do governo. Existe o COPE, que é o Committee on Publication Ethics, que é uma organização montada a partir dos editores de revistas,
que ele não é um órgão que pune e nem que identifica, ele elabora ferramentas para detectar quebra de integridade e o que fazer caso isso seja detectado. Então, ele tem basicamente fluxogramas para dizer o que deve acontecer. O COPE serve para isso. O do governo americano já tem uma característica um pouco mais de vigilância. Existe um no CNPq, mas até onde eu sei, no governo brasileiro isto não funciona. Ele existe, mas tremendamente subutilizado. Existem em cada universidade, você tem os comitês de ética em pesquisa que estão diretamente envolvidos com relação a isso. Existem disciplinas e cursos na nossa disciplina, não lembro se quando você fez existe aulas e exercícios sobre integridade científica, é uma coisa que realmente nos preocupa bastante. Tem gente dando aula disso no mundo inteiro, de como você cobrar isso dos alunos, mas eu acho que não tem muito jeito, não, senão você atuar em duas frentes: disseminar conhecimento, disseminar a importância sobre a integridade científica, porque, afinal, a ciência é feita dirigida para quem? Para a sociedade. No momento em que você burla o sistema, você está prejudicando a sociedade e a você mesmo, né? Então, é importante disseminar essas informações, mas, do outro lado, nós, pesquisadores, temos que melhorar a nossa linguagem e o nosso contato com a população. É por isso que eu, a exemplo de outros pesquisadores e professores universitários, entramos de cabeça, e a epidemia foi um estopim para isso. A Esther Sabino, que é minha colega de turma e que foi a primeira, foi quem identificou em segundo lugar no mundo o genoma do coronavírus, vem dizendo há bastante tempo, a gente vem falando que a gente precisa aprender a se comunicar com a população e explicar para a sociedade de maneira clara o que a gente faz, como a gente faz e a importância da ética para isso. E, às vezes, você tem que lançar a mão do Twitter, do Facebook, do Instagram, do Facebook e dar entrevistas. Eu comecei a palestra aqui hoje falando de uma entrevista que eu vi no rádio hoje. Enquanto o indivíduo não parar para pensar no que ele vai falar, se aquilo tem embasamento científico, vai ser difícil. E não acho que tenha sido de má fé proposital, não. De má fé proposital são as pessoas que estão querendo vender tratamentos específicos precoces contra o coronavírus sem evidência nenhuma. E enquanto a sociedade não tomar providência nenhuma, e o próprio Conselho Federal de Medicina dizer que o médico pode fazer o que ele quiser, porque não pode punir, porque interfere sobre o ato médico, nós estamos mal arranjados. Então, é preciso mesmo esse tipo de situação ser repetida e dita à exaustão em linguagem simples e compreensível por todos. Muito bem, realmente, né, doutor Bruno, recentemente a gente tem visto muita coisa estranha, né? E eu lembro agora, não tem como não lembrar do episódio que foi na mesma semana e o mesmo autor, um autor que era comum aos dois artigos, que era o Mandeep Mehra, pode falar porque isso é de domínio público, que é cardiologista lá da Harvard, e teve que retratar dois artigos, né? Um na Lancet, aquele artigo com 96 mil pacientes, que tinha uma suspeita fortíssima de fraude a partir dos dados que tinham vindo de uma empresa privada de Big Data, e os dados não batiam com o que tinha sido informado pelo pessoal da Austrália. Então, o pessoal da Austrália viu esse dado, então apontou esse ponto, esse detalhe, e aí puxou o fio e realmente havia uma inconsistência que levou à retratação do estudo. E na mesma semana, na New England, outro estudo do mesmo autor também foi retratado por inconsistência / suspeita de fraude, né? Eu acho que realmente isso é um ponto que a gente precisa definir, porque a exemplo do que aconteceu com o pesquisador vocês vão lembrar aí da terapia celular na Coreia do Sul, sim. Que estava até pensando em receber o Nobel de Medicina, mas ele tinha fraudado uma pesquisa com terapia celular,
aparentemente que ele teria usado célula de embrião, preservando o embrião, uma terapia celular com célula de embrião, mas na verdade era uma fraude. Esse cara foi preso, na verdade, lá, né? Então isso tem que ser tratado realmente como um crime, porque as repercussões de um artigo num grande periódico, essa repercussão ela pode ser realmente uma repercussão muito grande. Então, Sem dúvida, sem dúvida. não só a questão de educação, mas também eu acho que, nesse caso, a punição tem que ser exemplar. Essa é a minha visão, né? Humildemente. Esses dois que você citou, do Mera, ele mesmo se retratou. Então, isso foi muito rápido e importante. Mas existem situações em que o cara não se retrata. Tem um artigo de um autor chamado Wakefield, que em 1998 publicou na Lancet associando o autismo à vacina tríplice. Isso até hoje tem gente criticando vacina por causa desse artigo, que sugeria uma associação forte entre autismo e a vacina tríplice, que é tão importante e necessária. A Lancet retirou esse artigo 12 anos depois, quando aí se pôde identificar que esse indivíduo retirou os dados de uma festa para crianças com autismo que ele mesmo organizou. Então, era um estudo completamente enviesado, um perigo enorme. Então, e o estrago está feito até hoje, né? Então, realmente quanto antes houver a retratação, a identificação de que há uma fraude, melhor a gente vai ser tratado ou o problema vai ser melhor resolvido. Perfeito. Tem mais duas perguntinhas aqui, doutor Bruno, para acabar. Tem muitos, claro, muitos, aqui está chovendo elogio aqui no chat, mas só para concluir aqui, tem duas perguntas. Uma pergunta que vem do doutor Edival, lá da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana. Então, ele pergunta o seguinte: muitos pesquisadores têm deixado os bioestatísticos de lado, talvez pela facilidade de manipular os programas estatísticos atualmente. Entretanto, frequentemente dominam um pouco os pressupostos de teoria estatística. Qual a sua visão dessa situação? Eu concordo integralmente com o colega. Não é fácil, não é fácil. Eu costumo dizer que existem níveis de conhecimento estatístico. Se você pegar um matemático que domina estatística e mostrar para ele um paper de um trial clínico no New England, ele entra em convulsão. Eu já fiz essa experiência algumas vezes. Tem um monte de coisas e presunções ou pressuposições inadequadas. Mas, se você for analisar isso do ponto de vista de repercussão clínica, as consequências continuam graves, mas não tanto. Então, é importante que você tenha uma noção específica disso, e se você não a tem, você conversar com alguém que é da área. Então, o bioestatístico, o estatístico, fazer uma revisão no seu paper antes de você mandar é fundamental. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, e eu vou dizer, e eu sei que eu não precisava dizer isso para você, Germano, mas eu acho que tem muita gente que a gente precisa dizer. A Fabiana Goulart é outra pessoa que estava aqui assistindo a gente, que é outra pessoa que também eu sei que isso eu não preciso dizer para ela. No momento em que você for interpretar a análise estatística e você for olhar para os resultados com a análise estatística, você tem que pensar se isso está de acordo com a sua experiência clínica ou se isso está muito fora daquilo que você esperava em termos de resultados clínicos. E se você não tem isto, dê para outra pessoa ver. Porque o que a gente tem cada vez mais vendo aqui, e isso me preocupa bastante, é nesse universo dos trialistas, grandes trials, é que você tem muita gente se envolvendo em estudos que não têm a prática clínica. Eu não estou dizendo que nós, que damos experiência clínica, temos, eu, você, Fabiana, que vemos doentes, somos os melhores. Não, mas a gente não pode esquecer de que aquilo que você vê na prática clínica pode ou não pode ter significado, pode coadunar, combinar
ou não com aquele resultado estatístico. Quando eu olho para um resultado estatístico que está muito esquisito e que vai completamente contra, pode acontecer de ser completamente contra aquilo que você vê na prática clínica, eu preciso me deter melhor e, não infrequentemente, existe um recurso estatístico inadequado. Eu olhei para aquilo ou eu dei uma forçada na barra estatística para encontrar alguma coisa que fosse diferente. Então, isso, a primeira mensagem é essa. Olhe para aqueles dados e veja se isso faz significado, tem significância com aquilo que você está acostumado a ver na prática clínica. Tem aquela brincadeira que te fala, né, doutor Bruno, que já é uma brincadeira antiga, mas quem não perde, não sai da moda, porque a estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem o que a gente quer. Isso. O Joaquim vai me matar, o Joaquim Guanais, que é estatístico profissional, o sujeito está aqui na plateia também, mas é óbvio que, na verdade, a gente está falando aqui de relevância clínica versus significância estatística. A gente tem que sempre comparar e levar calibrar essas duas coisas, né? E de braço dado, exatamente. Exatamente. Uma última pergunta, doutor Bruno. Eu sei que para respeitar o almoço de todos, respeitar o seu tempo, que é extremamente precioso, mas aqui tem uma pergunta da Lívia Magalhães. Ela pergunta se o senhor poderia falar um pouco sobre a escolha correta das variáveis da pesquisa. Alguma dica? Variável dependente, variável independente? Na verdade, tudo isso, Lívia Magalhães, estou vendo ela na fotografia aqui em cima, mandou tchauzinho para você também. Lívia, tua pergunta é muito pertinente. Isso, na verdade, tem que ser pré-determinado a priori, mas é só para forçar. Quando você faz o desenho do estudo, você já tem definido quais são as suas variáveis dependentes, quais são as variáveis independentes, para o desfecho que você quer encontrar, o outcome, o desfecho que você quer encontrar. Às vezes, você tem um desenho do estudo em que você esperava uma resposta, um desfecho, uma cereja do bolo, que talvez fosse a mais importante, e, no final, você acabou encontrando outra coisa e outra coisa virou a cereja do bolo. Quer um exemplo claro, típico, para você entender isso? O estudo EMPA-REG. O estudo EMPA-REG, que mostrou que a empagliflozina, um medicamento para o tratamento do diabetes, reduz mortalidade cardiovascular em pacientes cardiopatas com diabetes, o desenho do estudo não era para isso. Era um estudo de segurança, para mostrar que esse remédio não tinha efeitos adversos do ponto de vista cardiovascular. A cereja do bolo foi tão cereja, tão de ouro, que esse estudo mostrou outra coisa, que reduz mortalidade. Mas isso é a exceção, a exceção. Não subverta a ordem quando não houver realmente um crime que se justifique, como no caso do EMPA-REG, que se reduziu mortalidade. Seja fiel às variáveis dependentes e independentes e desfecho que você desenhou no começo do estudo. Se você quiser burilar esses dados depois, a gente chama isso de pós-hoc. Os dados já estão colhidos, a interpretação já foi feita, você está fatiando o estudo e analisando outras variáveis independentes que podem estar influenciando neste resultado. Mas você pode estar correndo o risco de reduzir a eficácia ou o poder do seu trabalho. Excelente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Bruno Caramelli, professor associado da Faculdade de Medicina da USP, e que nos apresentou essa ideia tão sintetizada. Você conseguiu sintetizar em tão pouco tempo uma série de informações que são constantes da sua disciplina de pós-graduação, doutor Bruno, e a minha visão superou as minhas expectativas até, porque realmente achei que a gente não ia conseguir falar de tanta coisa em tão pouco tempo, né? Então, é muito importante isso que o senhor trouxe para nós, e estamos todos muito satisfeitos, muito felizes de tê-lo aqui conosco, viu? Doutor Bruno, muito obrigado mais uma vez, viu? Em nome do Instituto Sócrates Guanais. Um abraço.